Bom, boa noite a todos que nos acompanham nesta live. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e podermos transmitir a sua palavra. Este seria o horário do culto, quer dizer, na verdade já teremos começado, estaremos mais ou menos à metade do culto na Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Redenção de Lagedo, mas, no entanto, por causa, como todos sabem, do coronavírus, nós estamos transmitindo essa mensagem não da igreja, mas compartilhando aqui por meio das redes sociais. Então, queremos agradecer aos que nos acompanharem, seja via Facebook, seja via YouTube. É uma alegria estarmos juntos nessa noite. E nosso desejo é que o Senhor esteja conosco e iluminando nossa mente e nosso coração, para que nós possamos refletir na sua palavra e também possamos exercer essa nossa comunhão com Ele através da oração. Quero convidar os irmãos, quero convidar os amigos, a todos que nos acompanham, para que nós tenhamos esse momento de oração ao Senhor nosso Deus. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por tua bondade e misericórdia. Obrigado, Deus, por ser presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por ser presente em todos os momentos. Aqueles momentos de alegria, aqueles momentos de felicidade, os momentos também de dificuldades, de perplexidades, Senhor. Muito obrigado. Senhor, obrigado por estar conosco nesse período em que não somente a nossa cidade, o país, mas o mundo inteiro passa por essa situação difícil por causa deste vírus, o coronavírus. Ó Deus, não nos deixa, ó Senhor Deus, termos medo em relação a isto, Senhor, mas faça com que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja a nossa força. Seja com cada um dos irmãos que nos ouvem, dessa igreja presbiteriana, Redenção de Lagedo, os irmãos da igreja presbiteriana aqui nessa cidade, a primeira, a segunda, que é a nossa, a Redenção de Lagedo, os demais irmãos, Deus, que servem ao Senhor nesta cidade, bem como todos os amigos, todos aqueles que nos acompanham nesta live, Senhor. Seja conosco, seja com as pessoas que ora sofrem devido às dificuldades que atravessam nestes dias, Senhor. Seja com as famílias que estão lutando com seus familiares enfermos, não somente por causa desse vírus, mas outras enfermidades, e aqueles também, Senhor Deus, que estão lutando por causa como profissionais, lidando, cuidando das pessoas que estão enfermas. E conceda, Deus, o consolo àquelas famílias que, porventura, estejam enlutadas, Senhor Deus. Nós queremos te pedir a iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, para que esse momento seja um momento de adoração ao Senhor e um momento também de reflexão na tua palavra santa. Fala ao coração de cada um de nós. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero dar as boas-vindas novamente a todos que estão conosco e queremos convidá-los a meditar na palavra do Senhor no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós faremos a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Este momento eu me lembro de um cântico que cairia muito bem, de acordo com essa mensagem, que é do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, que é o hino 144, Segurança e Alegria. Pois é isso que nós temos em Jesus, que nós temos no Senhor. Segurança e alegria. Vamos, então, fazer essa reflexão na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Então, eu vos convido a abrir a palavra do Senhor e ler comigo, obviamente, aí na sua casa, no seu lar. Então, vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Diz Paulo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esta é a leitura da palavra do Senhor, onde nós traremos a mensagem, essa mensagem bíblica, essa mensagem do Senhor, essa esperança que Deus esteja trabalhando e falando no coração de cada um. Bom, nós estamos num período delicado dessa pandemia no que diz respeito ao nosso país, pois números e especialistas apontam que agora vem o crescimento dessa curva, né, de uma maneira mais íngreme. De fato, parece ter havido um aumento no número não somente de casos, né? Nós, há pouco tempo, nós temos 30 e pouco, 40 e poucos mil casos, e hoje nós já estamos em torno de mais de 58 mil casos, né? E também o número de pessoas que acabaram falecendo por causa desta doença, desse vírus, também é um número muito alto, já passa dos 4 mil. Bom, nós não queremos nos deter em número assim, porque também o número de pessoas que foram curadas também é um número considerado um número relevante. Então, damos graças a Deus porque isso é um bom sinal que pessoas estão sendo curadas deste vírus. Certamente, muitas outras já foram curadas, só que não fizeram os testes, pessoas que eram assintomáticas, pessoas que tiveram alguns sintomas leves e não foram para o hospital, enfim, tem muita gente que foi curada também, damos graças a Deus por isso. Sem contar também que nós vislumbramos aí no horizonte algumas perspectivas de remédios e também de vacinas, né? Alguns países já estão testando vacinas, a própria Alemanha já disse que entraria numa fase agora de testar em seres humanos, enfim, o nosso país também, nós temos profissionais trabalhando em busca de encontrar uma vacina. Claro que a vacina ela leva um tanto tempo, né, para que venha então ao mercado, para que seja realmente produzida em larga escala. Mas nós queremos dar graças a Deus, porque a bondade do Senhor é quem tem feito isso para conosco. Algumas pessoas têm sido tratadas com medicamentos já conhecidos, que eram úteis para outras doenças, estão sendo, de alguma maneira, úteis para essa doença chamada coronavírus. Bom, mas estamos, de fato, vivendo dias difíceis, pessoas perplexas, sem saber como será o futuro, algumas pessoas que, muita gente que já, os recursos, os parcos recursos que tinham já acabaram, porque já temos aí quase 2 meses de chamada quarentena. As pessoas precisam produzir para o seu sustento, para o sustento da sua família também. Damos graças a Deus porque pessoas generosas, muita gente tem sido generosas umas com as outras, ajudando-os em suas necessidades. Temos também esse auxílio que foi dado por parte do governo, na verdade, produto dos nossos próprios impostos, que agora, de alguma maneira, está sendo útil, mas que, de alguma maneira, também está afetando o sistema financeiro, e isso vai trazer dificuldades para empregos no futuro. Mas, enfim, isso períodos difíceis que nós estamos vivendo, períodos realmente de dificuldades. E tem muita gente que está literalmente presa nas suas casas, especialmente aqueles chamados grupos de risco. Muita gente que está com grande receio de sair de seus lares, do aconchego e da cobertura ali do seu lar, com medo de pegar essa doença e vir a adoecer e até mesmo vir a óbito. Bom, enfim, é um período de perplexidade, mas o meu desejo é que a mensagem que nós trazemos essa noite, uma mensagem do Senhor para, de alguma maneira, também confortar e fortalecer os corações dessas pessoas que nos ouvem, de seus familiares,
a fim de que nós possamos enfrentar esse período com determinação e nos colocar debaixo da soberana vontade de Deus, de sorte que nós possamos dizer, como na carta a Tiago, né, ele recomenda, devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Nós estamos agora nessas circunstâncias, mas se o Senhor quiser, nós vamos sair disso e nós vamos fazer isto ou aquilo. Que seja feita a vontade de Deus e que nós possamos descansar nesta vontade do Senhor. Então, vejamos aqui esta carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nós precisamos entender o contexto, né? Primeiro da própria igreja, né? Que igreja era essa? A igreja chamada, a carta é chamada Carta aos Filipenses, ou Epístola aos Filipenses, né? Na verdade, foi a primeira cidade que Paulo evangelizou, depois de uma visão que ele teve da parte de Deus, quando na visão ele viu um homem macedônio que ele olhava para Paulo e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo disse que entendeu que Deus estava direcionando ele e seus companheiros para irem à Macedônia a fim de evangelizar. E então, era a Filipos, a primeira cidade dessa província da Macedônia que pertencia ao Império Romano. Era uma cidade importante, segundo alguns estudiosos, havia ali um certo número de soldados romanos aposentados, né? E havia ali também naquela cidade um pelotão da guarda romana. Então, era uma cidade, como eu já disse, como entrada para a Macedônia, e ela também fazia a ligação com os países da região oriental, ou com a região oriental. Daí, então, havia essa importância na cidade de Filipos como sendo a primeira entrada da Macedônia. Paulo, então, evangelizou naquela cidade. Primeiramente, se converteu uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela foi a primeira a se converter. E depois, então, Paulo expulsou o demônio um demônio adivinhador de uma jovem que era escrava de alguns senhores ali, e que eles obtinham um lucro com essas adivinhações, mas era, de fato, uma ação demoníaca. Paulo expulsou o demônio. Por causa disso, Paulo teve que ser preso por um arranjo que foi feito ali por parte dessas pessoas que eram senhoras desta jovem. Bom, provavelmente esta jovem se converteu a Cristo, né? E viria a fazer parte da igreja, daquela igreja nascente. Também, como parte daquela igreja, se converteu um centurião, se converteu um carcereiro que cuidava Paulo e os demais prisioneiros ali naquela prisão. Quando Paulo ali estava preso, depois de ser açoitado, houve um terremoto quando ele estava no momento de oração, orando e cantando louvores a Deus à meia-noite. Houve um terremoto, aquele carcereiro ficou assustado, ia se matar, quando Paulo disse que ele nada fizesse contra ele. Então ele entrou naquele ambiente onde estava Paulo e viu a necessidade de mudar de vida. E ali disse, aquela mesma noite foi batizado ele e todos aqueles a sua família também foi batizada, como também foi batizada a família de Lídia. Então, a igreja de Filipos teria começado com, pelo menos, esses 3 relatos: a conversão de Lídia, a conversão da jovem adivinhadora e também a conversão do carcereiro e ali suas famílias envolvidas. Então, ali foi nascedora da igreja de Filipos, né? E essa igreja ela foi muito importante para o apóstolo Paulo, porque essa igreja ela ficou tão afinada com o apóstolo Paulo e seu trabalho missionário, que ela era solícita em querer ajudar o apóstolo. Onde quer que ele estava, a igreja mandava pessoas, comissão, ir ao encontro de Paulo, a fim de receber notícias acerca dele, de levar notícias à igreja, bem como de auxiliar financeiramente
o apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Paulo fala com muito orgulho dessa igreja quando ele escreve a carta aos Filipenses, né? E nós vamos perceber que essa carta ela tem um tom de alegria, né? Essa alegria nós vamos ver Paulo referindo-se por causa da igreja, do crescimento espiritual da igreja, do desenvolvimento dessa igreja. Então, a carta tem um tom de alegria. Alguns estudiosos, ao escreverem livros, enfatizam este aspecto desta carta, de ter esse tom de alegria, né? Alegria a despeito das situações difíceis que o apóstolo Paulo estava, de alguma maneira, passando. Porque, de acordo com a carta, nós vamos perceber que Paulo estava preso. Paulo estava na prisão. Essa teria sido uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Alguns acham que essa carta Paulo teria escrito quando ele esteve na prisão em Éfeso, mas muito provavelmente não. Ao contrário, a tradição da igreja tem dito durante séculos que Paulo teria escrito essa carta de Roma. E alguns indícios apontam para isso, que essa carta de Paulo teria sido escrita quando da prisão dele na cidade de Roma. Esta prisão nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que é o último capítulo dos Atos dos Apóstolos. Paulo preso ali, foi preso, estava preso, vindo da Judéia, né? Quando ele foi preso em Jerusalém. Então, ele, de lá, então, foi mandado pelo governador, porque ele havia apelado para César, ou seja, para o imperador. Então, ele teria sido julgado perante César. Então, ele teve que seguir viagem. Uma viagem, inclusive, difícil, uma viagem que teve naufrágio, mas, por fim, segundo Deus havia assegurado a Paulo, ele estaria ali em Roma. E lá de Roma ele teria escrito algumas cartas e uma delas teria sido a carta aos Filipenses, né? Ora, Paulo ali estava ligado, pelo menos diariamente, a um soldado romano que estava ali com ele continuamente, né? Era dos chamados da guarda pretoriana. E daqui tem esses indícios, né? Que Paulo fala sobre isso da guarda pretoriana, lá no capítulo 1. Ele também saúda os da casa de César, né? Então, Paulo, nesta carta, dá-nos a entender que, de fato, a prisão dele, quando ele escreveu, ele estava aprisionado em Roma. Então, esse é o contexto, esse é o fundo histórico dessa carta, né? Mas nós vamos, então, ver quanto ao trecho que nós estamos trabalhando aqui. Primeiro, nós falamos que Paulo estava alegre pela igreja de Filipos, de sorte que a gente vai ver que era uma igreja que não tinha lá tantos problemas, assim, a carta aos Filipenses, né? Agora, é claro, ele, aqui nesse texto, nós vamos perceber que ele começa falando sobre uma dificuldade que houve entre alguns irmãos, né? Bom, enfim, vejamos então que Paulo diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor, né? Então, Paulo havia dito até então que havia muitos inimigos da cruz de Cristo, no contexto desse momento aqui, e Paulo estava advertindo os irmãos que tivesse cuidado a esse respeito, porque muitos haviam se espalhado no mundo, né? Paulo disse: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Mas Paulo diz, então, para conforto dos irmãos: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo, meus amados irmãos, se reporta aqui à vinda de Cristo. Ele diz: a nossa pátria está nos céus.
a nossa habitação eterna, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo cria, como os demais cristãos, que a vinda de Cristo estava próxima, era breve a vinda de Cristo. Assim como o Senhor havia prometido que viria, então eles alimentavam nos seus corações esta consciência da vinda de Cristo. E eles esperavam essa bendita vinda. E eles esperavam como se essa vinda fosse acontecer agora, fosse acontecer breve. Então, Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, ele também enfatiza isso. Nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Né? Nossa pátria está nos céus, e de lá nós aguardamos que o nosso Senhor Jesus virá, o nosso Salvador. Então, Paulo, que foi um grande pregador do Evangelho, que ele entendia que a pregação do Evangelho, falar de Cristo, falar do Salvador, era uma missão urgente. Então, Paulo se esforçou para isso, para que Cristo fosse conhecido. E ele se esforçava ao máximo quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala desse esforço, de todas as maneiras ele se esforçava para que Cristo fosse conhecido, para pregar o Evangelho. Então, Paulo enfatiza isso. E daí, então, ele conclui dizendo o seguinte, justamente isso. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, então ele fala de maneira carinhosa em relação a esses irmãos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo disse, não sucumbam a qualquer doutrina estranha, que são pregados por aqueles que, na verdade, falam de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo. Né? Paulo diz também, não se demovam dessa bendita esperança. Nossa estância definitiva não é aqui. Nossa pátria está nos céus, diz o apóstolo Paulo. E nós devemos ser firmes nisso, tendo essa bendita esperança que nós vamos habitar eternamente com aquele que virá dos céus, né? E estabelecerá o seu reino nos novos céus e nova terra que ele criou para que nós habitássemos com ele. Então, Paulo está dizendo, sejam firmes nesse sentido, né? Permaneçam deste modo firmes no Senhor. Né? Então, meus amados, aqui o apóstolo Paulo, logo em seguida, vai falar de um probleminha que tinha acontecido naquela igreja, entre duas irmãs. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Amados irmãos, na nossa caminhada com Cristo, né, nós devemos estar firmes na doutrina que ele nos ensinou, no ensino da sua palavra, e não nos deixarmos demover de maneira alguma por qualquer doutrina, por mais bela, por mais, vamos dizer assim, atraente que seja, nós devemos permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ter essa bendita esperança da vinda do nosso Salvador, nessa certeza que nós não temos aqui casa eterna, casa permanente. Na verdade, a nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Senhor. Então, nós devemos ter essa firmeza, essa certeza da vinda de Cristo. Né? De sorte que nós não devemos perder tempo com picuinhas, com vamos dizer assim, problemas que vai tirar o nosso foco, que é justamente falar de Cristo para as pessoas, evangelizar as pessoas. A evangelização é algo urgente, é algo que nós precisamos fazer sem perda de tempo. E nós não podemos perder tempo com outras coisas que são periféricas, que são secundárias. É isso que Paulo está chamando a atenção para essa igreja aqui, no caso, nesse ponto, quando ele fala desse problema entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique. Ele está fazendo o apelo, pensem concordemente no Senhor. Né? Ou seja, tem ali um só coração, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, diz Paulo. E Paulo destaca essas irmãs,
Ele diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vejam só, o apóstolo Paulo destaca o trabalho zeloso destas mulheres e cita também outros nomes aqui, como Clemente e outros que foram seus cooperadores no trabalho do evangelho. Né? Quando essas pessoas auxiliaram Paulo, elas cooperaram, trabalharam juntamente com Paulo na obra do Senhor. Mas agora, por alguma razão, elas se perderam. Perderam não no sentido de perdição eterna, mas perderam o foco, né? E então elas estavam lidando certamente com dificuldades por alguma coisa que aconteceu entre as duas, talvez gestos, talvez palavras que não deveriam ter sido ditas em determinado momento, talvez um sentimento de desprezo por parte da outra. O texto não nos diz a razão ou razões pelas quais elas não estavam bem, não estavam pensando concordemente. Então, mas a palavra destaca quem elas eram, né? O zelo, a dedicação na obra do Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que juntas se esforçaram comigo, diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esses problemas que nós temos temporariamente com irmãos aqui, não quer dizer que o trabalho que nós fizemos ou temos feito para o Senhor seja um trabalho em vão ou seja desconsiderado. Não quer dizer que o nosso nome será riscado do livro da vida. O apóstolo Paulo diz aqui que eles, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mas enquanto nós militamos aqui, nós somos cheios de defeitos, né? E esses defeitos vão gerar dificuldade no relacionamento nosso, uns com os outros, né? E aí, meus amados, é preciso que nós tenhamos muito bom senso. É preciso que nós sejamos generosos. É preciso que nós sejamos pacientes para com o outro, né? E também, até mesmo com nós mesmos. Né? Olhar para nós, ver nossos erros e a gente olhar também para o outro, né? Com um olhar, então, de misericórdia, de bondade, de clemência. Então, Paulo faz um apelo, né? E ele diz ao evangelista ali, diz, rogo a ti que as auxilies. A importância, então, de que irmãos, ao invés de apimentarem as discórdias, as dificuldades uns para com os outros, ao invés disso, seja um instrumento de reconciliação. É isso que Paulo está dizendo. A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxilies. Que Deus levante sempre assim homens e mulheres do contexto da igreja que primeiro, não olhe achando que, com indiferença, achando que aquele problema nada tem a ver consigo, né? Mas olhe com atenção, né? E queira, de alguma maneira, intervir, né? Orando ao Senhor e se esforçando, né? Então, em segundo lugar, fazendo isso, se esforçando, não sendo também motivo ou causa para que esse problema existente entre irmãos possa se agravar ainda mais, né? Pelo contrário, deve ser instrumento nas mãos de Deus para aproximar novamente, para haver reconciliação. Então, meus amados irmãos, nos esforcemos nesse sentido, que sejamos como esse companheiro de julgo, que Paulo diz assim, fiel companheiro, que seja um instrumento de auxílio, né? Trazendo, então, reconciliação entre as pessoas, né? E eu creio, meus amados irmãos, que é urgente que nós façamos isso, para que, então, nós possamos tirar as pedras do caminho para o trabalho que realmente nós temos que fazer. Ou seja, existe uma obra a ser realizada. E essa obra, ela requer prioridade. E ela requer também urgência na sua execução. Que é falar de Cristo Jesus. Que é anunciar às pessoas a vinda de Cristo. Anunciar o seu reino eterno que se aproxima. Anunciar o juízo de Deus que também
é iminente, para que as pessoas, então, alertas, se arrependam antes da volta do nosso Senhor Jesus. Daí, meus amados, então, o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor, diz ele. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Vejamos aqui, a palavra que Paulo usa para alegrai-vos, né, é uma... primeiro, ele faz a citação, né, ela dá uma ideia de um chamamento para um regozijo, mas também para um crescimento espiritual que nos coloque num patamar superior de confiança, de alegria e senso de estar na presença de Deus e alegre a despeito de todas as circunstâncias externas, né? Nós podemos aplicar para o momento que nós estamos vivendo, de dificuldades, de expectativas, de ansiedades, que são circunstâncias, de fato, ruins, né? A palavra que Paulo usa aqui, que é uma ordem, né, uma primeira ordem que Paulo dá, alegrai-vos, ele está chamando para isso, para a gente ter um crescimento espiritual superior, ou seja, para a gente estar num patamar superior. Vamos dizer assim, o comum é que diante das dificuldades, dos problemas, das tempestades da vida, as pessoas, elas sucumbam. É que elas se afogam em angústias, em tristeza, em depressão. Nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos, de fato, a todas estas coisas. Mas a palavra de Deus nos exorta, né? E Paulo está exortando aqui, dando uma ordem, né? Para que a gente, então, possa atingir um nível, um patamar espiritual superior, no sentido de que essas dificuldades que nos cercam, que nos envolvem, elas não nos sufoquem, né? Elas não nos afoguem em tristezas, em angústias, em pesares, né? Também, de alguma maneira, Paulo está associando isso àqueles problemas que estavam havendo entre os irmãos, porque quando há discórdia, há afastamento um do outro, né? A alegria, aquele rosto alegre, o sorriso de um para o outro também se dispersa, se desfaz. Então, Paulo está dizendo que é preciso que os irmãos se alegrem, né? Que vençam isso, que vençam essas dificuldades, tanto a dificuldade ali no contexto da igreja, né? Como também a dificuldade que vem externamente, porque, de acordo com historiadores, os crentes filipenses, como também muita gente ali daquelas regiões, muitos cristãos, naquela época já começavam a entrar na terrível era das perseguições aos cristãos, os cristãos primitivos, né? Os primeiros cristãos. Aqueles filipenses, já eram testemunhas dos sofrimentos e das perseguições que estavam atingindo o apóstolo que estava pregando para ele, né? Bem como também alguns cristãos espalhados em outras partes do mundo, né? Cristãos que estavam sofrendo por causa da perseguição também de judeus, né? Mas também os de patrícios, né, judeus. Essa carta que Paulo escreveu não foi aos judeus. Provavelmente, a maioria dos cristãos dessa igreja eram cristãos gentios e não judeus, né? Mas os cristãos ali de Filipos, ou seja, cristãos gentios, eles estavam vendo os sofrimentos de outros cristãos espalhados pelo mundo. E mais tarde, eles veriam problemas ainda muito maiores no seio ou seja, contra a igreja. Então, eles precisavam adquirir raízes profundas para que pudessem enfrentar tudo e de maneira inabaláveis e confiantes, né? Então, Paulo diz que eles devem alegrar-se,
né? Eles alegrai-vos sempre no Senhor, né? Se ele dá primeiro essa ordem e repete essa ordem, né? Alegrai-vos, disse ele, né? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, Paulo está dizendo não somente agora essa alegria, mas ela deve ser permanecer, né? A sua alegria deve estar em períodos de uma calma relativa, mas também alegria para o futuro, quando os testes mais difíceis atingissem aqueles cristãos de Filipos, né? Eles precisavam da alegria produzida pelo desenvolvimento espiritual com a ação do Espírito Santo sobre eles, né? Então, Paulo repete essa ordem, outra vez digo, alegrai-vos, né? Mas eu gostaria de destacar aqui também, quando o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, né? A ideia aqui, quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, é que ele entende que essa alegria em meio às dificuldades, às circunstâncias adversas, ela não pode ser produzida por outra pessoa, senão pelo próprio Senhor. É no Senhor que nós nos alegramos, tendo nós comunhão com Ele. Estando nós na dependência dEle através da oração, pela ação do Espírito Santo dEle em nossa frágil vida. Então, nós podemos, sim, ter, de fato, esta alegria. O Senhor Jesus, ele, quando Lucas escreveu o seu evangelho, registrou as palavras do Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 25, quando ele fala da alegria que é meramente humana, que, de fato, é uma alegria transitória e pode até ser considerado, dependendo do contexto, como até uma alegria maldita. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala daquelas pessoas que, aliás, desculpe, o Senhor Jesus, né, fala daquelas pessoas que estavam soberbas, porque achavam que eram ricas, que tinham o que era suficiente, etc. e tal. Então, elas estavam alegres, né, nos seus banquetes, muitas vezes financiados com o recurso que eles detiveram em seu poder, que era para ser do seu trabalhador, né? Então, o Senhor Jesus diz ali que a alegria deles seria convertida em tristeza, né? Vocês que agora se alegram, né? Ele disse, vocês haverão de chorar. Então, essa alegria ela pode até ser maldita, né? Infelizmente, né? A alegria ela é produzida muitas vezes por momentos que passamos, etc. e tal. Ela não tem, na verdade, um conteúdo firme, né? Ela não tem uma base segura. A verdadeira alegria, aquela alegria perene, é aquela alegria que é produzida pela presença de Cristo em nós, né? Por termos nossa vida segura em Cristo, por termos a presença dele em nós, por termos o seu Espírito Santo. Por isso Paulo tem a razão ao dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Então, eu gostaria de exortar você também nesta noite, né? Com essa palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor e obedeça a palavra do Senhor. Alegrai-vos, alegra-te sempre no Senhor. Se não for suficiente, eu repito, alegra-te no Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, continua e no versículo 6 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Um entendimento dessa passagem nos remonta às dificuldades, à vida entre aquelas duas irmãs, né? E que, de alguma maneira, estava respingando também na igreja. E, então, o entendimento dessa passagem seria o seguinte, Paulo está exortando a que haja equilíbrio entre esses irmãos, né?
e que esse equilíbrio ele seja notório entre aqueles, ou para aqueles que nos conhecem como cristãos. De fato, a desentendimento no seio da igreja, ela traria problema não somente para a própria igreja, mas também a seria causa de mau testemunho para aqueles que não pertencem ao seio da igreja. Então, aqui seria uma ordem do apóstolo Paulo para que houvesse esse equilíbrio, essa moderação. E essa moderação, ela é capaz, então, de acontecer pela ação do Espírito em nós. A palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo, ela pode nos reportar a um dos frutos do Espírito, ou uma faceta do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. Nós vemos lá que está escrito que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, aqui seria uma expressão de bondade, de clemência, de misericórdia, de benignidade para com o outro. Enfim, isso produz um equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas reações para com o nosso próximo. Bom, então, o apóstolo Paulo exorta a esses irmãos, dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos. E ele conclui dizendo: perto está o Senhor. Né? Ele havia dito lá em cima, anteriormente, ele havia dito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, um entendimento aqui seria que, quando Paulo diz perto está o Senhor, aqui, o Senhor está perto, a sua vinda está perto. Então, nós devemos viver com moderação. Então, Paulo faz essa exortação. E aqui nós devemos também aplicar às nossas vidas, nós hoje, no tempo presente, né? Nos relacionamentos uns com os outros, né? Mediante dificuldades que nós atravessamos, mediante tempestades que nós enfrentamos em nossa vida, como ele vai falar mais adiante também, sobre aquilo que gera ansiedade. Então, Paulo diz que nós devemos ter moderação, que essa moderação seja conhecida entre todos, tendo como base que a vinda de Cristo está perto. Ou seja, está tão próxima a sua vinda, vamos suportar as dificuldades que existirem, né? Vamos ter bondade, clemência e misericórdia uns para com os outros. Vamos deixar as picuinhas e pedra, que servem como pedras no caminho, a gente focar naquilo que nos foi determinado por Deus, né? A vinda de Cristo está tão próxima. Então, vamos nos focar naquilo que é, de fato, importante. Daí, meus amados, o apóstolo Paulo, ele continua, e então ele dá uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra aqui, segundo alguns estudiosos, é que ela está aqui, não andeis ansiosos, mas o sentido mais específico seria: pare de ficar ansioso, ou não continue mais com essa atitude de ansiedade. Isso é natural que entendamos, que compreendamos o texto de fato dessa maneira, porque é natural para nós que fiquemos ansiosos, né? Seja com situações de dificuldades em relacionamentos, seja dentro do nosso contexto familiar, do contexto da igreja, seja por problemas externos que vieram sobre nós. Então, a tendência nossa, de fato, é de ficar ansioso diante dessas dificuldades, diante dessas circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo aqui está nos dando uma ordem. Quer dizer, o próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, pare de ficar ansioso. Isso nos reporta ao Salmo 46.
quando o salmista se refere ao Senhor dizendo que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação ou na angústia. E lá no finalzinho deste salmo, ele fala que o Senhor é aquele que põe fim às guerras, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, ele usa uma figura, claro, né, de guerras. Nós costumamos falar de quando estamos passando por dificuldades, de guerras, de lutas. Então, Paulo fala um contexto como se fosse uma guerra realmente. Mas ali ele diz: aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que coisa maravilhosa. O Senhor também fala para os nossos corações nessa noite, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Então, se ele está dizendo aquietai-vos, ele está dizendo: pare de ficar ansioso. Eu não perdi o controle da tua vida, o controle da tua família, o controle da igreja, o controle do mundo está nas minhas mãos. Isso, meus amados irmãos, é de fato deveras confortador quando nós descansamos no Senhor. Isso é maravilhoso. Então, é uma ordem, no sentido de parar com uma ação que já está em curso, já está em andamento. Nós somos naturalmente tendentes a ficar ansiosos, né? E algumas pessoas, quando assim estão, ficam preocupadas e ficam ainda mais ansiosas, né? Puxa, eu não estou tendo fé, então, isso aqui. Não, é natural que nós sigamos por esse caminho da ansiedade, né? Mas nós precisamos fortalecer esta fé, exercendo nossa confiança no Senhor e entregando, então, os nossos problemas a Deus. É isso que Paulo vai dizer, então, como é que eu vou parar? É muito fácil dizer, pare de ficar ansioso. Mas aí Paulo nos instrui, nos orienta como é que nós vamos deixar de estar ansiosos. Aí ele diz, então, mais adiante ele diz, porém, aí ele vem e diz o seguinte, da outra ordem, sejam conhecidos, ou faça com que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, no caso, as vossas necessidades. Aquilo que é motivo de aflição para a sua vida, de ansiedade, apresente diante de Deus. Então, nós vamos fazer mais ou menos como o rei Ezequias fez quando ele estava sendo acuado pelo exército da Síria, e ele recebeu carta do rei da Síria, ameaçando, e ele então pegou essa carta, levou à presença de Deus, se ajoelhou, abriu a carta e apresentou o problema a Deus. Né? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Existe um problema real, existe uma dificuldade real, existem problemas que estão nos sobrevivendo, mas Paulo diz, faça com que isso seja conhecido diante de Deus. É interessante, como se Deus não conhecesse todas as coisas. Como se Deus não estivesse lá quando o rei mandou que o escrivão escrevesse ali a carta e foi citando. Como se Deus não conhecesse as palavras na mente do rei antes que ela viesse à sua mente. Na verdade, Deus conhece todas as coisas, né? Antes que elas venham a acontecer daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, Deus já conhece tudo, né? Mas aqui é uma atitude da nossa parte como cristão, né? Nesse nosso relacionamento com Deus, de desenvolver essa comunhão com Deus através da oração. A gente chega e apresentar a Deus as nossas dificuldades e os nossos problemas. Mas, irmãos, eu poderia dizer, sem medo de errar, que muitas das aflições que cristãos passam, de angústias e até mesmo de depressão, seja por falta dessa atitude de se apresentar diante de Deus em oração. Eu não estou dizendo que toda, não, meus irmãos. Mas eu estou dizendo que, sim, que como temos essa tendência natural à angústia, à ansiedade por causa dos problemas que nos sobrevêm, há uma tendência natural de nós sermos afogados no mar da angústia, da ansiedade. O fato de a gente não nos colocar diante de Deus em oração, isso pode ser um motor, né, um acelerador para que a gente caia nessa angústia e depressão. Quem sabe, talvez, eu sei que me ouve nesta hora,
não esteja passando, então, por situações assim que tem levado à angústia, tem levado até mesmo à depressão. Colocar diante de Deus, apresentar a Deus, desabafar diante de Deus. Se a gente desabafar com um amigo, pode ser muito útil, né? Imagina nos apresentar diante de Deus e desabafar perante aquele que conhece todas as estruturas da nossa vida, né? E sabe qual o melhor caminho a seguir. Então, Paulo está dando uma ordem. Pare de ficar ansioso, a primeira ordem. A segunda ordem é agora presente diante de Deus, mostrando como nós vamos deixar, de fato, conseguir ter sucesso para não ficarmos ansiosos. Daí, meus amados, Paulo diz, faça conhecer diante de Deus, pedindo, diz ele, suplicando, mas ele diz também agradecendo. Uma coisa maravilhosa. Isso é expressão de fé. Isso é expressão de confiança realmente no Senhor. Né? Eu oro, né, de maneira natural. Eu peço, a súplica aqui é um pedido, é uma oração com mais ênfase, né? Mas não somente isso, eu desde já agradeço a Deus, porque eu sei que Ele ouviu. Eu sei que que há um interlocutor comigo e que Ele me ama e que Ele está atento e que Ele acolhe a minha oração. Então, desejar, eu agradeço. Aí o resultado de tudo isso, amados irmãos, é o que Paulo diz logo no versículo 7. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seja problemas de relacionamento, como estava acontecendo ali, entre aquelas duas irmãs, isso de alguma maneira respingava na igreja, seja os problemas da nossa lida diária, das nossas necessidades diárias, econômica, amorosa, emocional, seja perseguições externas, seja de pessoas que de alguma maneira nos atormentam, muitas vezes até por causa da nossa fé. Paulo está dizendo, não importa, faça conhecer de Deus, orando, suplicando, agradecendo, e ele diz, então, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz é no sentido de tranquilidade, né? De serenidade. Então, a paz de Deus, né? Que nos faz seguros, guarda a nossa mente e o nosso coração. Os problemas não foram resolvidos, não, mas agora nós temos serenidade, nós temos tranquilidade, porque nós sabemos com quem estamos lidando, nós sabemos a quem nós apresentamos os nossos problemas, nós confiamos nele, né? Enquanto ele não vem, ele prometeu estar conosco e nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Então nós devemos apresentar ao nosso Deus. Eu quero encerrar, então, essa mensagem nessa expectativa de que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração e que haja, de fato, essa disposição, né, de não mais continuar ansioso, né? Primeiro, que você não perca o foco na sua vida com outras coisas. O Senhor está a voltar. Então, vamos nos desvencilhar das picuinhas, vamos nos desvencilhar de problemas, de relacionamentos e tal. Vamos perdoar uns aos outros, vamos ter clemência uns com os outros, que a nossa moderação seja conhecida, né? Exercendo esse fruto do Espírito, a benignidade, a clemência, a misericórdia para com o outro, e a gente, então, ter essas coisas ajustadas para aquilo que é mais importante. Nós estamos esperando a bendita vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o evangelho bendito do Senhor, que é o nosso Salvador, o evangelho da salvação às pessoas que precisam, né? Então, nós cumpramos essa ordem da parte de Deus de também não ficar ansiosos com os problemas que nos sobrevêm, né? E nós colocarmos tudo isso diante de Deus e então gozarmos dessa paz na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu termino a mensagem nesta hora. Eu gostaria de, então, falar mais uma vez sobre algumas pessoas que estão aniversariando. Falei na semana passada sobre os irmãos aqui da igreja que aniversariaram, e eu gostaria de destacar
um senhor da cidade onde eu pastorei, chamada Sertânia. O nome dele é o seu Pascoal, né? Esposo de Dona Otília. Ele completou 90 anos de idade, uma pessoa muito querida, completou essa semana. Então, eu gostaria de dar esse abraço ao seu Pascoal, né, gente querida, gente amiga nossa, um homem de uma mente que lembra datas assim, brilhante, é fascinante, eu gosto muito de ouvir. Ele lembra de fatos, né, durante a história toda da vida dele. Eu gostaria de ter a memória que ele tem. Então, um abraço ao seu Pascoal, 90, a Dona Otília também, a sua esposa. Bom, dia 27, o Anthony, né, hoje, dois meses, né, filho do nosso irmão presbítero Jean, nossa irmã Lucicleide, neto, eu não lembro agora o nome do pai, né, da nossa irmã Lucicleide, já pedimos por ele também, por questão de saúde que ele tem atravessado, mas eu quero lembrar aqui os pais do Jean, né, que são os avós do pequeno Anthony, né, a nossa irmã Betinha, nosso irmão Jonas, né, então, queremos agradecer pela vida do Anthony. O Leonardo, dia 27, amanhã está completando ano, filho da nossa irmã Renalva, lá em Jurema. E temos também a nossa irmã Poliana, filha da nossa irmã Marluce, Marleide, desculpe, irmãos, né? Nossa irmã Marleide e do Naná, irmã da Paloma. Então, agradecemos pela vida da Poliana, né? Que Deus esteja abençoando. Dia 28, nossa irmã Fátima, lá de Sertânia também, né? Aniversariando, filha do seu Pascoal, né? Temos também o neto dela, Mateus, dia 29, e dia 2 de maio, a filha de Fátima, que é a Carla, né? Bom, queremos, por fim, estar orando pelos que estão enfermos. Eu gostaria de orar pelos irmãos da nossa igreja, né, especialmente os idosos, né? Alguns, estive visitando alguns idosos essa semana, à meia distância, claro, né, tendo todo cuidado ali, e vou visitar outros também durante esta semana. Visitei a nossa irmã Eunice, nosso irmão Antônio, visitei a nossa irmã Valdeci também, e assim nós temos feito algumas visitas a irmãos nossos, como já disse, com todo o cuidado. Mas eu gostaria de pedir por uma pessoa que amamos muito, tem feito um trabalho muito bom na nossa igreja presbiteriana, chamada Jardelita, trabalha no Ministério SOS Sertão, juntamente com a nossa irmã Norma. Jardelita, ela tem tido algumas dificuldades de saúde, e ela, nesse período, está na sua casa, mas com bastante dificuldades quanto à sua saúde, e eu gostaria que nós orássemos também nesse instante para a nossa irmã Jardelita, missionária, que tem dado a sua contribuição para o trabalho de evangelização no nosso Nordeste, que faz parte do CPO, que é um curso para preparação de obreiros, que tem preparado obreiros para muitas igrejas. Esse CPO é realizado no Instituto Bíblico do Norte, né, sempre no meio do ano, tem a vida de trabalho, e essas irmãs participam ali desse trabalho. A Norma é a Jardelita, né? Então, vamos orar pela Jardelita. E vamos também orar pela recuperação da nossa irmã Solange. Nós sabemos que tem mais de um mês que ela fez a cirurgia. É uma cirurgia onde teve que mexer algumas coisas. E a nossa irmã, enfim, está lá. Nós, durante essa semana, passamos e damos a mãozinha para a nossa irmã Solange. E nós temos orado para que Deus dê uma boa recuperação. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela palavra que nós podemos receber, ó Deus, baseado nesta carta de Paulo aos Filipenses. Muito obrigado, Senhor,
Tua palavra é rica, Senhor, e ela é também penetrante ao nosso coração, ó Deus. Tua palavra é capaz de mudar aquilo que parece nebuloso, Deus. Pode transformar as nossas trevas em luz. Pode transformar o nosso desespero em paz. Sim, ó Deus, que a tua palavra santa e bendita possa alcançar a cada coração, ó Deus, a quem ela foi ministrada nessa noite, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos ouvintes da tua palavra, Senhor. Nós oramos também, ó nosso Deus, agradecendo por estes que aniversariaram, Deus, cujos nomes foram citados, que a tua graça e o teu favor seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Quero destacar o nosso irmão Pascoal, seu Pascoal, que completou 90 anos, tá? Aquela pessoa que está entre aquele grupo de risco, o Senhor guarda a vida do seu servo ali, Pai. Queremos agradecer pelos demais aniversariantes, inclusive nossa irmã Lucia, Pai. Que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre a vida dela. Abençoe os irmãos idosos da nossa igreja, dos que estão nos ouvindo nesta noite, ó Pai, dos idosos do nosso país, ó Deus, e do mundo. Tu vais cumprir os teus propósitos na vida de cada um deles, ó Deus. Nós temos da tua parte o direito de pedir. Ó Deus, nós pedimos guarda, ó Deus, em teu nome, protege-os, abençoa-os, ó Deus, nós te pedimos. Queremos, ó Deus, te pedir de maneira especial pelos que estão convalescendo de alguma cirurgia, Deus, de alguma dificuldade, de alguma enfermidade, como a nossa irmã Solange, que o Senhor esteja guardando, Deus, a vida dela. Que o Senhor abençoando a nossa irmã Jardelita, Deus, que está num período difícil, que o Senhor derrame tua graça sobre a vida da tua serva. Fortaleça, Deus, a tua serva. Ó Deus, também queremos pedir pelo nosso país, no sentido de o Senhor dar estabilidade, ó Deus, no período que nós estamos vivendo, Deus, essas dificuldades que tem havido no seio do governo, ó Deus, tenha misericórdia. Ajude, ó Deus, nossas autoridades, ó Deus, a partir das autoridades superiores, ó Deus, até aquelas autoridades menores, ó Deus, como prefeitos, como vereadores, ó Deus, enfim, Senhor Deus, todos que fazem parte do executivo, do legislativo, do judiciário desse país, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos força, ó Deus, como país, como nação nesta hora, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, consolação e bênçãos do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Bom, nós terminamos também deixando um abraço para os irmãos pastores, presbíteros deste nosso presbitério Agreste de Pernambuco. Muito bem, então aqui Cláudia está me destacando que terça-feira a nossa irmã Lucy está aniversariando. Ela que é filha da nossa irmã Valdeci. Bom, terminamos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abração.